lá que vai conferir tolerância a estresse hídrico, né? Isso raramente vai conseguir dar certo. Por quê? É fisiologia de planta. Isso precisa de vários mecanismos para que no conjunto se defenda, né? Então a ideia é que essa planta, naturalmente, né, para sobreviver na Etiópia, ela já precisou de ter algum mecanismo de adaptação. Então, os mecanismos foram basicamente esse aí. Primeiro, a estrutura floral, né? O sorgo, ele larga o pendão, ele já está florescido, né? Então, não é como o milho, que às vezes tem um estresse hídrico, solta o pendão e trava a boneca. Então, essa parte floresceu, está garantida a fertilização. O segundo ponto aí é o sistema radicular, né? Aqui a gente tem uma foto, um estudo da Embrapa mostrando aí sistema radicular de sorgo e braquiária, basicamente idênticos, com grande volume de massa em profundidade de até 1,5 metro, né? Então ele coloca a raiz mesmo para baixo. Quem planta sorgo aí já viu, tem 40 dias que não cai uma gota d'água e a planta está verde. Como que ela faz isso, né? Raiz lá para baixo, né? Ah, então eu preciso colocar braquiária junto com o sorgo, pessoal? Bom, isso aí é uma coisa que tem sido falado muito, né? Mas, pensando em sistema radicular, o sistema radicular do sorgo faz o mesmo trabalho da braquiária. Então, eu não precisaria utilizar desse mecanismo de braquiária junto com o sorgo, né? Sistema de fotossíntese. Temperatura ótima de fotossíntese. E aí o pessoal descobriu o seguinte, que na evolução lá o sorgo herdou uma característica de algumas gramíneas, tipo arroz, que ele tem uma área, uma sala dentro da célula dele que ele mantém o gás carbônico ali dentro. Isso serve para quê? Para um momento que está muito crítico, ele fechar o estômago, ele continua fazendo fotossíntese, mesmo quando passa de 38 graus, né, de temperatura, para continuar fazendo fotossíntese. Se eu faço fotossíntese, o que eu estou fazendo? Fotoassimilado, resposta em grão, resposta em planta, está crescendo o sistema radicular, então ele não vai paralisar. Lembra que a gente tem que matar o sorgo aqui, né? Se você não matar ele, secou, mas daqui uns 3 meses ele vai lá e... 3 meses, um mês ele vai lá e rebrota de novo, né? Então o ponto importante é, ele fica verde mesmo, né? Então são genes que regulam isso aí. Então todos esses mecanismos fazem com que a planta seja uma planta muito defensiva, né? Ou podemos usar um termo mais bonitinho aí, resiliente ao estresse hídrico. Outro ponto também, já estava perdendo de falar aqui, todo mundo, quando vai na lavoura de sorgo, volta com a calça jeans toda esbranquiçada, né? Aquele esbranquiçamento que nós estamos vendo naquela foto ali, né? Está me faltando o passador aqui, pessoal, vocês me desculpem, viu? Aquilo é como se fosse um protetor solar por sorgo. Ele impede que a planta se desidrate mesmo nessa condição. Então aquilo é realmente como se fosse um protetor solar, é uma cera que tem ali. Se não tiver essa cera, ele realmente se hidrata bem mais rápido. Então todos esses mecanismos aí são mecanismos que ajudam essa planta a ser uma planta ideal para essa condição de safrinha aí, quando você tem essa condição estressante, né? Bom, então falando, primeiro híbrido de sorgo, descobriram lá um negócio da masterilidade, que conseguia produzir semente, então aí foi um salto muito grande. O primeiro híbrido do mundo de sorgo foi lançado na marca DeKalb, que foi o RS610, lá nos Estados Unidos, né? Daí então, década de 70, né, Brasil muito impressionado pela Embrapa, começa também os primeiros programas aqui no Brasil, e na década de 80, tanto a Embrapa quanto muito nesses 10 anos aí, né, você tem lançamentos aí como o DKB 530, no Green 430, nós vamos ver potenciais produtivos de sorgo chegando a potenciais aí altíssimos, né, coisa que ninguém imaginava antes, e o sorgo vem entregando, conforme a gente falou anteriormente, né, expressando o potencial genético da cultura, né. E agora, né, nós estamos aí nos anos 2000, né, 2020, basicamente nos anos 2020, né, que é o início da nova era dessa região aqui, já conhece pulgão, né, que foi aqui a primeira região de pulgão. Em 2019 eu encontrei uma lavoura ali em Centralina, tudo detonado de pulgão. Então aqui ele entrou por aqui, veio com vocês que trouxeram pulgão para aqui para o Brasil, né. Ele chegou em 2019 aqui no Brasil, em 2013 ele aconteceu nos Estados Unidos, né, foi uma mutação do pulgão da cana para o pulgão do sorgo, né. Em 2019 ele chegou no Brasil, né. Então, pensando em pulgão, né? Primeiro ponto, né? O que o manejo faz? O manejo está trabalhando no TSI, né, e no controle químico, né, que são ferramentas aí que a gente tem. E, já recentemente também, já estamos tendo evolução da parte de genética. O que o mercado está trazendo hoje, né? Então já tem algumas tecnologias inovadoras no mercado, como a tecnologia FGLOC, que é um sorgo tolerante a pulgão. E aqui nessas fotos, eu separei aqui, né, que foram bem marcantes mesmo, o que é um material que tem uma tecnologia FGLOC e o que é um material que não tem FGLOC. Se eu plantar uma semente branca, sem tratamento nenhum, né, e o pulgão chegar ali com 5 dias de nascido,
vai acontecer o que está acontecendo naquela foto de baixo ali, ó. Vai matar o sorgo. Então o tratamento de semente, ele segura essa infestação do pulgão até os 30 dias mais ou menos aí, no máximo 35 dias, né? Daí para frente, eu tenho que entrar com o controle químico. Segundo ponto, né? Eu tratei a semente e plantei. A segunda foto do alto, onde está escrito ali, ó, tá o material um com panícula e um sem panícula. Aqui você tem um exemplo marcante. Esse material da esquerda não emitiu panícula por causa da efeito de pulgão. Em 2021, né, teve uma grande pressão de pulgão aqui nessa região, né? E aqui se planta um material, que eu não vou falar muito o nome dele, é um material muito tolerante, ele emite panícula todo ano. E naquele ano ele não estava emitindo panícula. E todo mundo achando que era seca. E eu olhava lá, não é seca, é realmente efeito do pulgão que causa a inanição da panícula. Então é uma praga muito desafiadora, né? E, beleza, não passou dessa fase, aprendemos a controlar. Ah, Gustavo, o grão tá duro já, não vou controlar esse negócio não, vou deixar, tá? Olha o que já aconteceu comigo aqui, ó. Essa foto de cima aqui, ó. Sorgo vermelhinho, né, do lado aqui, e tudo acamado. Então isso aqui acontece o acamamento tardio, quando eu não controlo já na fase de grão duro, né? Então pode acontecer isso também. Então aqui, e em todas as fotos, vejam que a gente está mostrando também o efeito genético da tecnologia AgriBlock, né? Ou da tolerância ao pulgão, né? Tem outras também que estão vindo para o Brasil também, né? Então basicamente, pessoal, isso é uma proteção da produção de sorgo, né? Controle químico mais o TSI, né? E aí a gente consegue ter um bom efeito nessa cultura. Então, veja que a primeira praga que já chegou no Brasil, né, já está tendo efeito de melhoramento genético. Então, se fôssemos aí há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, provavelmente não teríamos essa condição ainda, né? E isso prejudicaria a cultura. Então, hoje, como o melhoramento está avançando muito na cultura do sorgo, a gente tem a condição já de ter mecanismos de defesa para essas condições de pragas que possam atacar a cultura, né? Então, a gente vai falar desse ponto importante aqui, desse mito que se criou que o sorgo estraga a terra, né? Primeiro ponto, né? Aí nós temos uma tabelinha mostrando a extração de milho e sorgo, né? Em todos os casos, né, o milho extrai mais que o sorgo, né? Só que é o seguinte, pensa comigo, você plantou a cultura, que ela te entregou grão, e você não colocou nada de adubo, a mágica não acontece. Como ela não transforma água e oxigênio, gás carbônico em grão? Ela precisa do nutriente do solo, é a essência da vida. Transforma o nutriente do solo em grão, né? Então note que ela extrai menos que o milho no final do dia, né? Porém ela também extrai. Se o sorgo extrai, eu preciso, consequentemente, ter uma reposição dessa adubação. Então, um dos primeiros pontos é isso aí. Eu não adubo o sorgo e depois eu quero colher. Soja igual, porque eu estou tirando da caixa. É como no reservatório do solo, eu estou baixando dele. Eu estou bebendo a água, eu estou bebendo a fertilidade dele e eu não estou repondo, né? Então, basicamente, vou produzir sorgo, eu tenho que pensar na reposição de nutrientes que eu tenho que fazer para isso aqui. Primeiro ponto, eu extraio 1 ponto de N, né? Então o N eu reponho, né? Agora pensa comigo ali, ó. 2,6 pontos de fósforo para cada tonelada, 2,5 de potássio, né? O potássio é bem pouco quando eu comparo com outras culturas, né? Isso é muito importante. Então, o potássio ele regula a planta, né? Principalmente o estresse hídrico, regulação de abertura e fechamento de estômagos, né? E um outro ponto importante é que 80% do potássio absorvido pelo sorgo, ele fica na palhada, ele não vai embora no grão. Então quando eu jogo potássio no meu sorgo, eu estou jogando potássio na palhada. E para quem tem problemas, principalmente em regiões mais arenosas, lembra que eu falei que esse sistema radicular de 1,5 metro, o que ele faz lá? Ele puxa esse potássio lá embaixo e joga para cima. Então, no final do dia, eu vou melhorando o meu solo, né? Com a questão da adubação, que é muito similar à relação carbono-hidrogênio braquiária, que é de 40 a 70. Né? Então, quando eu penso assim, eu vou fazer sorgo braquiária, não precisa. Pensa em produzir sorgo, porque o carbono eu já tenho na palhada do sorgo. Eu não preciso colocar mais ainda, né? Mais uma braquiária para competir com o meu sorgo, tirar a produtividade e no final do dia é só porque eu quero carbono, né? O sorgo já me entrega isso. Depois vem a palhada do milho e por último a palhada do milheto, que é basicamente uma palhada quase biodegradável. Você bota a palhada de milheto, rapidamente ela degrada, né? E aí, quando a gente pensa então, tempo de degradação dessa palhada, né? Esse estudo aqui mostra, ó, a linha pontilhadinha é sorgo com soja com sorgo, e a de baixo é sorgo com braquiária.
Então o tempo de degradação de disponibilidade da palhada de sorgo nesse estudo foi até maior do que a braquiária. Isso demorando mais tempo para voltar esse nitrogênio para o solo, né? E aí o que acontecia no começo? No final cortou a chuva já, né? Depois vinha a chuva, eu deixava rebrotar a palhada, e aí eu desseco 3 dias eu planto a soja. Então uma palhada desse tamanho de sorgo aqui, uma rebrota, desculpa, desse tamanho, e eu coloco em cima. Para quebrar palhada, fazer esse processo de quebrar a ligação carbono-nitrogênio, eu preciso de 3 coisas. Eu preciso de temperatura, água e bactéria. Essa bactéria chama bactérias nitrificadoras. Só que para ela quebrar esse nitrogênio, o carbono, ela funciona como um momento de um empréstimo. Ela absorve o nitrogênio do meio. Isso acontece com qualquer palhada, tá? E ela começa a trabalhar, e aí 3 a 4 semanas ela retorna esse nitrogênio para o meio ambiente. E aí justamente eu dessequei 3 dias, plantei minha soja em cima. Essas bactérias estão sugando o nitrogênio do solo para começar a trabalhar, para quebrar aquela palhada. E aí eu estou colocando minha sojinha pequenininha lá. Não é a cultura hospitaleira para o nematóide. Então isso tem sido mostrado já, né? Esse estudo aqui da Kansas State University, mostrando aqui a redução de nematóide no solo após o cultivo sucessivo de sorgo. E recentemente a Embrapa também fez uma publicação mostrando aí que tem materiais de sorgo com um fator de produção aí 1 ou até menor. E aí, né, tem empresas que foram até mais à frente, eu peguei o exemplo da Nucid, que decidiu testar todo o material, todo o portfólio para ver o fator de produção do nematóide, né? Isso é uma informação muito importante. Pessoal, tem variação entre materiais, sim, né? Mas no geral, o sorgo vai ser muito menor do que uma planta de milho, né? O fator de produção do sorgo aí raramente vai passar do 3, enquanto o milho chega a 8 até 10, né? Então, no Brasil, o que nós estamos fazendo para isso? O que pode ser feito, né? Então, o que a gente está pensando para 2030? Nossa. Então, basicamente, pessoal, né? Para mostrar o que já tem, como que o melhoramento do sorgo já está, né? Hoje, nós temos aí já disponíveis, né, para melhoramento do sorgo, né, técnicas de genômica, né? Então já tem o genoma do sorgo, já foi genotipado, já está sequenciado, já tem hoje ferramentas que fazem esse processo, né? Isso auxilia muito em projetos de predição genômica, né? O que eu faço com isso? Eu acelero. Uma feira. Pessoal lá do sorgo que a gente teve conversando. Pessoal da Seed, tirando as dúvidas.